Tá? Essa partezinha, pode voltar um pouquinho, por gentileza? Essa partezinha aqui é a cervical. É a cervical, essa aí daqui, a torácica, né? A lombar e a sacral. E a sacral. Tá? Que é muito importante. As pessoas esquecem da região sacral, tá? Muitas vezes o indivíduo tem dor nas costas. Eu, como reumatologista, a gente até gostaria de colocar um alerta, tem patologias muito específicas, inflamatórias, não mecânicas, não por impacto, onde o reumatismo pode começar na região sacral. E às vezes a gente acha que é tudo lombar. E às vezes acha que é tudo lombar. Por isso que a história do cliente, a coisa mais importante é a história que ele tem para te relatar. Quando aparece a dor, como aparece a dor, qual é o movimento, ela é noturna, ela é em repouso? Não, ela é só mecânica, é quando você está caminhando, é quando você está sentado e vai se levantar. De uma história bem colhida, bem feita, já sai a hipótese diagnóstica e o exame físico, e os exames de imagem, os exames complementares, já tem esse nome, eles são complementares. Então anote direitinho quando você tem a dor, antes de você passar no médico. Reparem tudo isso que a doutora falou agora. Quando que aparece a sua dor? Já anota certinho, porque quando você for se consultar, você já passa direito para ela. É à noite, é de manhã, que horas dói, como dói e onde dói, né? Ok, vamos lá. Próximo. Aí são as vértebras e... nós trouxemos essa imagem justamente por causa do mito do bico de papagaio, né? Do mito, na verdade, é uma entidade nosológica, é uma patologia, né? É uma entesofitose, tá? E uma osteofitose, perdão. E na verdade, o que acontece? Imagina que você tem... Isso aqui é uma parte da coluna, mas essa anatomia é semelhante para a lombar, é semelhante para a cervical ou para a torácica. Então você tem a parte óssea, entre uma vértebra e outra nós temos os discos. E quando é que aparece o osteófito ou bico de papagaio? Quando essa estrutura, por um hiperuso ao longo da vida, uma grande mola, ele começa a degenerar-se, tá? Então essa película começa a desgastar-se e acaba formando uma calcificação e acaba formando, isso aqui é o início aqui de um osteófito e uma vértebra, entre as vértebras eu tenho o disco é um gel, o disco é uma camada de gel espesso, um amortecedor, e ao redor dele nós temos um anel fibroso que segura o gel, tá? Então aqui, quando o impacto é muito grande, esse disco inflama. Quando essa película que envolve o osso também começa a ficar muito sobrecarregada, ao longo de anos ela desenvolve uma calcificação. E uma hérnia de disco, quando é uma hérnia de disco, é muito importante, todo mundo chega, eu estou com ciática. Ciática é uma dor lombar com compressão de raiz que irradia para os membros inferiores ou para um membro só. Por isso que dói tanto. Então é quando isso aqui, essa estrutura amarela, seria o nervo, seria a medula. Tá? Para você ter ideia da proximidade do disco com a porção neurológica. Então, uma hérnia de disco, ela pode ser só protusa, quando uma parte começa a sair, não é cirúrgica, nem toda hérnia de disco é cirúrgica, o tratamento clínico é importantíssimo, tá? Não é numa primeira crise também que se vai para uma cirurgia, a importância do tratamento clínico é imensa, tá? Mas vamos imaginar, existe uma hérnia protusa, onde esse disco, esse gel, comprime essa porção amarela, mas com repouso e medicamento ele volta no lugar. Ela pode ser extrusa quando uma grande parte atravessa, ultrapassa esse pedaço e comprime a porção amarela, tá? E tem as situações onde ela é completamente, o disco sai completamente fora do lugar, entra nesse canal e irradia por esses outros canalículos, e aí são situações mais extremas e cirúrgicas mesmo. E não é aquela situação que o indivíduo, geralmente, ele não vai chegar andando no consultório e queixando, ele já chega numa cadeira de rodas ou numa emergência. E é importante, acontece, mas dificilmente uma primeira crise já começa dessa forma e tem que ser cirúrgica. Ou seja, deu para entender direitinho aqui na foto o que pode acontecer, né, gente? E dá para se cuidar com tratamento clínico, como ela disse, que a gente vai mostrar para você no terceiro bloco, inclusive com dicas bacanas que dá para você fazer em casa. Vamos mostrar mais alguma coisa? Aqui mais uma foto, podemos passar para a próxima, por favor?
Aqui é o bico de papagaio, também já foi explicado, né, doutora? Aqui, o pinçamento, aqui. Então, eu acho interessante isso aqui para ver. O indivíduo pega o raio-x dele, né? E aqui já é um raio-x de um paciente em torno de 65 a 70 anos. E por que formou esse osteófito, esse bico de papagaio? Ele formou justamente por causa disso. O impacto de uma coluna tão irregular gerou isso, como se fosse um calo. E fica um biquinho ali, né? Agora, a dor não é do bico. A dor é da estrutura anatômica desagregada, desorganizada, tá? Que vai gerar a dor. Não é o bico de papagaio, que é o osteófito, que gera a dor. Ele não está pensando nada aí. Ele é uma consequência, ele é uma ruga da articulação. Muito bem. Agora, os dias de hoje, gente, temos um vício muito grande de olhar no celular, né? E isso já foi constatado também que pode prejudicar muito a nossa coluna. Muito, muito, muito. A doutora deu um alerta aqui pra gente. E tá aqui, olha, o nosso esqueletinho. Nós, você, eu, olha aí a gente, né? Olhando no celular, né? A gente não se dá conta, mas a gente vai envergando, 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 principalmente a nossa cabeça, né, doutora? E a nossa cervical. E os graus vão aumentando aqui de acordo com que você vai passando o tempo, não vai se acostumando a ficar naquela posição. E às vezes aqui a gente está colocando de pé, mas até sentado também a gente fica numa posição bem irregular, né? Só para comentar, essa que é a postura mais frequente, olha quantas estruturas estão envolvidas para criar uma situação de dor, uma situação álgica. Você está com uma coluna totalmente irregular, você está sobrecarregando ombros, tá? Você está sobrecarregando os cotovelos e, importantíssimo, se você já tiver uma coluna artrósica, tá? Uma coluna onde a mobilidade está mais comprometida, né? Você pode, inclusive, comprometer o próprio labirinto. Tá? A gente não pode esquecer que o que dá a inervação de todo o pavilhão auricular, de toda a estrutura, tá, do labirinto, ela vem aqui das primeiras cervicais, tá? Então essa é uma posição de compressão, essa é uma posição patológica, né? Uma posição de dor, uma posição antálgica. Não esquecer que toda essa musculatura, até o dorso, está super comprometida e envolvida nessa posição. Tá? Então começou, crianças, né, começou com o PC, né? Hoje ninguém mais usa um computador e levanta. Hoje realmente a gente resolve toda, não só as crianças, todos nós, né? Nós resolvemos a vida toda pelo celular, mas é importante observar a postura, muito importante. E olha só aonde vai o vício, vamos poder dizer assim, né? Que eu acho que é um vício mesmo, né? Cada dia a gente tá mais ligada no celular, e daqui a pouco eu acho que a gente vai virar primata, porque a gente não ergue mais a cabeça para olhar para cima. Exatamente. E as lojas já perceberam isso. As lojas estão se adaptando ao nosso olhar.